Uma boa noite a todos. Não se assustem com a câmera. Nós temos um canal na internet, então sempre que Deus nos dá a oportunidade de pregarmos em algum lugar, nós gravamos também as pregações e colocamos no canal. Todos aqueles que quiserem assistir, não apenas as pregações, as minhas pregações, mas de outros pastores, ou seja, de pastores, porque eu não sou pastor, e de muitos outros pregadores. O canal é O Retorno da Glória, no YouTube, ok? Eu convido os irmãos a fecharem seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, pedir a bênção dele sobre o estudo da palavra que nós vamos ter. Oremos. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos por estarmos aqui na casa de oração, reunidos entre irmãos, a fim de adorar ao Senhor, a fim de louvar o seu nome e a fim de nos alimentarmos também espiritualmente. O Senhor, em sua palavra, disse através do Senhor Jesus Cristo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que se cumpra as palavras de Cristo hoje em nossa vida, que o Senhor nos santifique através da verdade, Pai. Por isso pedimos que o Senhor envie em porção superabundante o teu santo e bom Espírito, a fim de que Ele nos dê compreensão daquilo que nós vamos ouvir, Pai. E que meus lábios sejam ungidos, mas acima disso, que o meu coração seja ungido, para que não saiam pelos meus lábios palavras de um coração impuro e humano, mas que sejam de um coração que foi tocado pelo Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós lhe agradecemos desde já as bênçãos que o Senhor nos concederá. Amém. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2, e ali nós encontramos uma das profecias mais importantes, uma das profecias de duplo cumprimento, se assim podemos dizer, mais importantes para a igreja adventista, para o povo dos últimos dias. A palavra de Deus, ela tem muitos tipos e antítipos, ela tem muitas sombras de objetos reais, assim nós podemos dizer. E se vocês ainda não entenderam o que eu estou tentando dizer para vocês, é que a Bíblia, ela tem primeiros e segundos cumprimentos. Ela pega de exemplos, de histórias e até mesmo de objetos para explicar coisas que vão acontecer no futuro, ou histórias que vão acontecer no futuro. O próprio Cordeiro é um tipo do antítipo, que é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As próprias 7 cartas do livro do Apocalipse e as 7 igrejas, as quais receberam essas 7 cartas do livro do Apocalipse, eram um tipo do antítipo profético. Nós estamos hoje na igreja de Laodiceia, não é verdade? Mas no tempo de João também houve uma igreja literal de Laodiceia que tinha os mesmos problemas que nós temos hoje no período de Laodiceia. Ou seja, a igreja literal de Laodiceia era um tipo, era uma sombra, era um objeto que ilustrava a igreja profética de Laodiceia. Joel capítulo 2 também, o que ocorreu naquele tempo, é somente um exemplo, uma explicação do que haveria de acontecer nos nossos dias e que na verdade já está acontecendo. Então vamos ao livro de Joel, capítulo 2, versículo 1. E o Senhor Deus diz o seguinte: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 15.
Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, consagrai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor. Irmãos, isso é um apelo de Deus através do seu profeta. E esse apelo é para Israel. Israel, no tempo do profeta Joel, como muitas outras vezes, ele havia feito o quê? Pecado, transgredido as santas leis, quebrado a aliança. E o que aconteceu? Bom, se eles pediram, não educadamente, para o Senhor se retirar do meio deles, então também não educadamente aquele que não pode estar onde a luz está, quando a luz se retira, ele vem. Se você chama, se eu chamo, Satanás vem. Se a igreja chama, Satanás vem. Se nós não chamamos, ele vem. Imagina se o povo de Israel chama. Paulo, ele fala que as coisas que foram escritas no passado serviriam para aqueles que estivessem vivendo nos últimos dias. E quando ele fala isso, ele fala a respeito do que ocorreu no deserto. A igreja de Deus que estava no deserto, o Israel de Deus, os hebreus, eles convidaram através de suas murmurações, através de suas idolatrias, eles convidaram o príncipe das trevas, o qual já estava no encalço deles, procurando somente uma oportunidade de fazer o que ele queria. Mas já que o povo convidou, ficou muito mais fácil. Israel expulsou o Deus de Israel, se assim nós podemos dizer. Ele convidou o Deus desse mundo. E o que aconteceu? Nós vemos no contexto que gafanhotos, migradores, cortadores, destruidores, todos os tipos de gafanhotos acabaram com as lavouras de Israel. Até mesmo o serviço no templo teve que parar, porque ele não tinha mantimento suficiente para os sacrifícios e para os rituais. Um caos completo na sociedade e na religião. O Senhor Deus nos diz na carta à igreja de Laodiceia que nós dizemos em nossos corações que somos ricos e abastados e que de nada temos falta. Mas Ele afirma categoricamente que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Irmãos, nós estamos numa condição, só que espiritual, tal como Israel estava naquela condição literal. O Senhor Deus na carta da igreja de Laodiceia, Ele diz que Ele está o quê? À porta e faz o quê? Ele bate. Nós dizemos que Ele está à porta do nosso coração, mas a carta é à igreja de Laodiceia. Ele está à porta da igreja, porque como Israel no passado, nós colocamos o nosso Deus para fora da igreja, e Ele está batendo a porta de Laodiceia, querendo entrar dentro da igreja. É claro que Ele está batendo também a porta do seu coração, mas o contexto nos diz que nós desta igreja colocamos o Senhor para fora. Ezequiel capítulo 9 nos diz que a glória do Senhor se levanta de entre os querubins, sai do lugar santo e vai à entrada do templo. E o Espírito da profecia, em Testemunhos Seletos, volume 2, nos diz que o capítulo 9 do livro de Ezequiel se cumpre categoricamente, plenamente, não no passado, mas nos nossos dias. O Senhor no passado deixou o seu lugar santo por causa das abominações que eram grandes demais. O Espírito da profecia nos diz que o que aconteceu no passado haveria de acontecer no futuro. A senhora White, ela recebeu visões de Deus a respeito dos últimos dias, pois no tempo dela houve uma apostasia, a qual ela chamou de apostasia alfa na igreja. E houve a vertente liberal e houve a vertente fanática. Mas o Senhor Deus lhe deu algumas visões dizendo que nos últimos dias haveria uma outra apostasia,
a qual receberia o nome de apostasia ômega. A primeira ia explicar a segunda, só que quando ela viu a segunda, ela disse que ela tremeu. E essa apostasia viria imediatamente antes do fechamento da porta da graça. E quando nós perguntamos para a igreja, Jesus está voltando? O que a igreja responde? Sim. Se Jesus está voltando, antes da volta de Jesus tem que cair 7 o quê? Pragas. E a porta da graça se fecha quando? Antes de cair as pragas. Então, se Jesus está voltando, está muito mais perto de fechar a porta da graça do que a volta de Jesus. E se a apostasia ômega ia acontecer imediatamente antes de fechar a porta da graça, em que tempo que a apostasia está acontecendo ou vai acontecer? Nos nossos dias, irmãos. Mas nós somos cegos. E é por causa disso que nós não vemos que os gafanhotos espirituais entraram, os migradores, os cortadores, os destruidores, estão destruindo tudo quanto é espiritual dentro da igreja. Mas nós conhecemos os mandamentos de Deus, e nós temos o Espírito da profecia, e nós sabemos das 2.300 tardes e manhãs, e nós também sabemos explicar a respeito das 7 igrejas. Nós somos o povo da verdade, e por isso nós nos achamos ricos e abastados. Temos a segunda maior organização no mundo, mas o Senhor Deus olha para tudo isso e diz: filhos, os gafanhotos entraram mesmo. E espiritualmente, talvez vocês não vejam, mas vocês estão tão desolados como os israelitas no passado. Só que os israelitas no passado, eles estavam vivendo aquilo na carne, na pele. Então, no sofrimento e na dor, eles só encontraram uma solução: vamos congregar o povo, vamos buscar o nosso Deus, vamos pedir perdão. Mas a profecia de Joel, ela lança-se para os últimos dias, porque aquilo que aconteceu no passado deve acontecer também no presente. O povo percebeu que pelo fato deles terem abandonado a Deus, todas aquelas coisas sobrevieram a eles, e por isso se ajuntaram e buscaram a Deus, e se converteram dos seus maus caminhos. Mas o Senhor Deus me pede hoje para que nós, com os olhos espirituais, compreendamos que nós estamos em uma situação espiritual, tal como eles estavam em uma situação literal. O Senhor Deus quer que sua igreja se reúna e não se divida. Anciãos, pastores, líderes, membros leigos se reúnam debaixo da verdade e clamem a Deus, suplicando a sua misericórdia e apresentando diante dele os seus pecados e se convertendo dos seus maus caminhos. E o se converter não é apenas pedir perdão, esse é o primeiro passo. O se converter é o segundo passo, é você pedir perdão e você não mais cometer um erro. E talvez você e eu podemos dizer: mas nós somos fracos, nós somos pecadores. Eu sei que nós somos pecadores e que nós somos fracos, e o nosso Deus também nos diz que nós somos pecadores e somos fracos. E quando os seus discípulos escutaram coisas muito fortes, pesadas, que iam de encontro com a pecaminosidade deles, eles exclamaram ao Senhor: quem é que pode suportar essas coisas? Quem é que pode andar em teus caminhos? É impossível. E Jesus respondeu: realmente é impossível, mas o que é impossível ao homem é o que é possível a Deus. O Senhor, ele diz: sem mim nada podeis fazer. O que você e eu podemos fazer sem Cristo? Nada. Por que você está aqui nessa noite? Porque Cristo te trouxe, não foi verdade? Se não fosse Cristo, você ia conseguir sair da sua casa e vir até a igreja? Não. Então foi o poder de Deus que te trouxe até aqui. Se o poder de Deus te trouxe até aqui, se o poder de Deus é infinito, Ele tem alguma dificuldade de te levar daqui até a santidade que Ele deseja para você, para mim e para o seu povo nos últimos dias? Não. Sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem nem chegar aqui, mas eu trouxe vocês aqui. E se eu quiser levar vocês
ao mesmo patamar espiritual que Enoque esteve, eu levo. Mas eu preciso do seu livre-arbítrio. Se eu quiser levar vocês ao patamar espiritual que Elias esteve, eu levo. Mas eu preciso do seu livre-arbítrio. E sem fé você não pode me agradar. Pela fé você está aqui. E pela fé eu posso te levar muito além disso. Quanto além, Senhor? Joel fala, quanto além que o Senhor quer levar a igreja dos últimos dias. Vamos repetir o versículo 1 do capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e já está perto, próximo. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Esse é o dia do Senhor. Mas como que é o exército do Senhor que antecede o dia do Senhor? Como que é o exército de Deus quando eles compreendem que pelo poder de Deus eles podem ir muito além? Como que é o exército de Deus quando eles se arrependem dos seus pecados e deixam de ser miseráveis, pobres, cegos e nus e passam a ser a igreja triunfante? Deus, através de Joel, nos responde, e ele diz o seguinte: como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso como nunca houve desde tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. Versículo 4. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes do monte, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana ou a palha, como um povo poderoso posto em ordem para o quê? Para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se lançarão, se arremeterão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. Diante dele a terra treme, abalam-se os céus, o sol e a lua se enegrecem, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E por quê? Porque o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é aquele que executa a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito temível, quem o poderá suportar? O exército que Deus formar poderá suportar o dia do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, o Espírito da profecia, que é inspirado pelo mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras, nos diz em serviço cristão, na página 40 e 41, que de cada 20 de nós que estamos registrados nos livros dessa bendita igreja, nenhum está preparado para terminar sua prova na terra. Todos se encontram sem Deus e sem esperança no mundo, como um pecador comum. E por quê? Se Deus disse que Ele não tem prazer na morte do ímpio, e por que esse espírito de profecia? A palavra de Deus nos diz que Deus tomou providências para salvar toda a humanidade. Por que o Senhor há de vomitar você e eu da sua boca, se Ele chama a nós, essa igreja, de menina nos seus olhos? Por que Deus ia te vomitar e não querer que você entrasse nos céus, se naquela cruz Ele esteve crucificado, agonizando por você, por mim, por cada pecado, a ponto da ira do Pai cair sobre Ele no momento que Ele poderia descer da cruz?
A agonia de Cristo foi tão grande que diz o desejado de todas as nações que nem sequer sentia mais a dor física, a dor mental, a dor do abandono do Pai, a dor que você e eu deveríamos sentir e que todos os ímpios vão sentir no dia do juízo. Era a dor que esmagava o coração de Jesus a ponto dele bradar: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E a resposta é: porque a menina dos teus olhos é uma pecadora. E os pecados do André e de todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra na igreja de Cachoeirinha recaem sobre você. Você quer desistir, meu filho? Eu tomo você novamente para junto de mim. Você não precisa disso. Você quer desistir? Eu vou até o fim por eles, vermezinhos de Jacó. Mas eu os amo de tal maneira que eu prefiro esconder-me no invólucro humano por toda a eternidade e ter as marcas do sacrifício por toda a eternidade nas minhas mãos, no meu lado, nos meus pés, na minha testa, por eles, porque eu os amo loucamente aos olhos deles. Mas eu sei o que está no meu coração por conta deles, e vale a pena. Valeu a pena para Cristo, irmãos. Ele entregou tudo, Ele deixou tudo, Ele foi até o final, Ele se santificou a Ele mesmo, diz a palavra de Deus, por conta de você, por conta de mim, por conta do mundo, por conta da sua igreja. E agora o que Ele pede de você? Aceita o meu sacrifício. Mas aceitar o meu sacrifício é ser tal como eu sou e andar tal como eu ando. Eu fui um soldado. Quando eu cheguei aqui nessa terra, eu entendi que a minha vida aqui não era a verdadeira vida e que eu só tinha uma missão. A minha missão era combater o bom combate. A minha missão era glorificar o nome do Pai. Era vencer o pecado, era vencer Satanás, era vencer o poder da carne, o poder das trevas e vencer o mundo. Eu não vim viver a verdadeira vida. E aquele que quiser vir após mim, esse tem que negar-se a si mesmo. Ele tem que entender que nessa terra ele não tem vida, não é a verdadeira vida. Essa terra aqui é um tempo no qual ele está batalhando pela verdade, a fim de demonstrar que realmente ele aceita o meu sacrifício, a fim de fazer parte das ordens celestiais contra o erro, o qual, como uma doença infecciosa, invadiu o universo. E eu há mais de 6.000 anos estou lutando com isso. Vocês não precisavam estar nessa situação, mas vocês caíram. Eu estou aqui para restaurar vocês ao plano original, para permitir que vocês sejam o que eu sempre sonhei, aqueles que iam preencher os lugares vagos nos céus. Mas agora é necessário que vocês façam uma entrega completa, tal como eu fiz uma entrega completa, tal como os discípulos fizeram uma entrega completa. Os discípulos também eram miseráveis, pobres, cegos e nus, mas eles andavam ao lado de Jesus. Por 3 anos e meio, os apóstolos andaram ao lado de Cristo. Já pensou que faculdade? Ter um mestre dos mestres por 3 anos e meio, e aí não pós-graduação, que depois que ele morreu e ressuscitou, passou mais 40 dias com eles. Eles poderiam ter aprendido tudo, não é? Mas instantes antes de Jesus ser crucificado, pelo fato de que eles ainda não haviam crucificado o próprio eu e tomado a cruz deles e seguido a Cristo, eles ainda estavam o quê? Vivendo a vida deles. Quem vai ser o maior no reino? Quem vai se sentar à direita? Quem vai se sentar à esquerda? Quem é o braço direito dele? Eles ainda estavam vivendo a vida deles. E Jesus dizia para Pedro: olha Pedro, quando você se converter, eu sei que você já deixou as redes, eu sei que você já deixou o barco, eu sei que você já deixou tudo, porque lembra quando você disse o seguinte para mim: e nós que deixamos tudo?
E eu não falei que você não tinha deixado. Você deixou mesmo, tudo. Mas você que deixou tudo, você que está sempre tão pronto a me defender, você ainda não se converteu. Quando você se converter, então você apacenta o que? As minhas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo para você e para mim. Nós ainda não participamos do exército triunfante de Deus, porque ainda não nos convertemos. Irmãos, nós dizemos: como que foi a sua conversão? Minha conversão foi o seguinte: eu estava assim e tal, e esse é meu testemunho. E nós não estamos convertidos, só estamos convencidos, porque o convertido, ele vive como os apóstolos. O convertido, ele vive a vida de Deus. Alguém aqui pode dizer: olha, o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é de todos, porque nós somos irmãos. E quando o Senhor disser: olha, vai, vende tudo, divide entre seus irmãos, eu vou fazer assim, porque o que eu tenho é deles também, porque o que nós temos é de Deus. Quantos conseguem mesmo, com sinceridade? Eu não vou pedir para vocês fazerem isso, levantar a mão e dizer: eu já posso viver essa vida, porque eu estou convertido. Eu não posso dizer isso, porque eu ainda não estou realmente convertido. Mas Deus está chamando um povo nesses últimos dias, que segundo o Espírito de profecia, infelizmente, de cada 21 só tem um para ser verdadeiramente convertido. O tempo está passando, eu já vou terminar, mas eu preciso fazer um apelo para você. Deus precisa fazer um apelo para mim, porque chegou a hora, meus irmãos. O grande conflito nos diz: 6.000 anos duraria o grande conflito entre a verdade e o erro. O desejado de todas as nações nos diz que de Adão até Cristo 4.000 anos, de Cristo até os nossos dias 2.016 anos. Ninguém sabe o dia e a hora, mas o Senhor especificou claramente: só duraria 6.000 anos, porque o 7º milênio é o milênio do descanso. Você e eu estamos vivendo já nos primeiros dias do 7º milênio. É por isso que diz o Espírito da profecia que nós estamos em tempo emprestado, porque realmente Deus estabeleceu somente 6.000 anos de conflito. Ou você acha que não era profecia quando Pedro diz o seguinte: para Deus um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. O contexto do que ele está dizendo a respeito da volta de Jesus, e as pessoas no tempo dele estavam esperando que Jesus voltasse, mas Pedro profetizou através da palavra de Deus: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Assim como em 7 dias o Senhor Deus fez a terra, os céus, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia ele descansou. Assim também, de acordo com o que Pedro falou, em 6.000 anos o Senhor Deus também trabalharia pelo homem, e o homem trabalharia por Deus. Mas o 7º milênio é um milênio de descanso. E os nossos primeiros pais adventistas entendiam que a profecia de Pedro era porque só haveria 6.000 anos de trabalho nesta terra, entre a verdade e o erro. O homem trabalharia para Deus por 6.000 anos e Deus pelo homem por 6.000 anos, mas o 7º milênio é um descanso. E chegou essa hora. E você acha que o decreto dominical não saiu porque ainda não é tempo do decreto dominical sair? Perdão se as palavras são duras, mas é porque o tempo é urgente. E o decreto dominical não saiu porque os governantes ainda não conseguiram juntar os votos necessários para o decreto sair. O decreto não saiu é porque Jesus, de acordo com o que está no Espírito da profecia, em primeiros escritos, ele olha para você, para mim, para a igreja, e ele vê que está todo mundo o quê? Despreparado. Ele corre para o Pai, e quando os ventos estão prestes a ser soltos, ele clama: meu sangue, Pai, o meu sangue, eles vão se perder, segura mais um pouco de tempo. Posso até escutar as palavras de Cristo: manda o pastor Ted Wilson para a liderança deles, manda aquele homem que está passando pela reforma e pelo reavivamento, para pregar que chegou a hora, para ver se mais alguns se salvam. É por isso que não saiu o decreto dominical. Não é Roma que não está preparada, não é o mundo que não
está preparado, meus irmãos. É a igreja que não recebeu o quê? O selo de Deus em suas frontes. Diz o Senhor Deus, em Eventos Finais, página 189. O selo do Deus vivo. Qual que é o selo do Deus vivo mesmo? É o sábado. Mas o sábado ele está onde? Na lei de Deus. E Tiago ele diz: se nós cumprimos 9, mas transgredimos em um só ponto, nós somos culpados de quantos? Então o selo de Deus é o sábado, mas é todos os 9 mandamentos também. O selo de Deus é a lei de Deus cravada no centro do comando do homem. E como se recebe o selo de Deus? Será que é indo na igreja aos sábados? Diz o Espírito da profecia: o selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelharem a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou uma mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou uma mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa. Mentira branca também é língua falsa. Eu estou dizendo isso para mim. Ou de coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. Com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo. Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir. Nossa, nós não gostamos muito dessa palavra, mas a Bíblia gosta, o Espírito de profecia também. Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de caráter. Qual ou quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, quando eles chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declarará: está feito. E eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. Irmãos, vocês se lembram quando aquela multidão estava seguindo a Cristo? Mas Cristo parou e disse: aquele que não comer minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmos. Quantos ficaram com Cristo? Todos disseram: é tudo demais ouvir isso. E o abandonaram e só ficaram os apóstolos. Então eles disseram: olha, o Senhor tem as palavras da vida, para onde nós vamos? Não tem para onde ir. É duro mesmo, o caminho é estreito, e poucos, não é que poucos entram por ele, não são poucos que entram, poucos se acertam com ele. Irmãos, Deus está te convidando a viver a vida de Deus nessa terra. Deus está te oferecendo e me oferecendo a vida eterna, a qual os anjos de Deus vivem por milênio, e eles não estão reclamando da monotonia. Pelo contrário, eles estão glorificando diariamente, sempre, sempre o nome de Deus, diante do trono de Deus, porque é bom demais viver eternamente. E Deus ele está dizendo que Ele só vai pôr na testa dos adventistas do sétimo dia o seu selo, naqueles que estiverem buscando tal comunhão com Deus e morrendo a cada dia, a cada momento, a cada minuto para si mesmos, a ponto do seu caráter estar subindo, crescendo, se elevando e transformando-se mais e mais parecido com o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós, pela contemplação, somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito. O Espírito da profecia nos diz: não estamos suficientemente dispostos a importunar a Deus com
relação ao pedido do verdadeiro batismo do Espírito Santo. Deus quer que o importunemos a esse respeito. Quando foi que os apóstolos começaram a ser parecidos com Cristo? Quando eles receberam a plenitude da chuva temporânea. Se você pedir, o Senhor lhe dará, e a mim também. Se você buscar, o Senhor disse: você e eu vamos achar. E se você bater, e eu bater, insistir no Senhor, abre a porta, abre as comportas dos céus, derrama teu Espírito Santo, em uma dose maior do que como o Senhor derramou nos discípulos, porque nos é dito que a chuva serôdia, ela vem em proporção maior do que a temporânea. Deus, Ele está te dizendo: seja santo como eu sou santo. Seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Não fique preocupado com a palavra perfeição de acordo com o que os teólogos ou os fanáticos dizem. Fiquem preocupados com o que perfeição significa para mim. Eu digo a Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. E Abraão procura saber o que é ser perfeito segundo os olhos de Deus. E não fica com medo da palavra perfeição. Pelo contrário, Deus está dizendo que são os que vão buscar e alcançar o caráter mais próximo do caráter perfeito de Cristo, são os que recebem o selo. Então não fique com medo da palavra. Busque saber o que é perfeição aos olhos de Deus. O Senhor Deus, no Espírito da profecia, Ele nos diz o seguinte a respeito dos últimos. Tem alguém aqui que quer ver Jesus voltar antes de morrer? Tem alguém aqui que deseja passar pela transladação? Agora eu peço, pode levantar a mão. Aqueles que desejam ver Jesus voltar estando ainda vivos, podem levantar a mão. Ok, eu também desejo muito. Diz o seguinte a respeito dos 144 mil, a respeito do povo de Deus que vai estar vivo antes de ver Jesus voltar. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Irmãos, é verdade, no céu, 144 mil, para onde Jesus for, no espaço infinito, eles vão também. Só que os 144 mil, eles começam a seguir a Jesus para onde quer que ele vá na terra. Porque eles são tal como apóstolos dos últimos dias. E se Jesus ele vai para o deserto, os 144 mil vão para onde? Para o deserto. Se Jesus vai para o Calvário, os 144 mil vão para onde? Atrás dele, para o Calvário. Se vai para a aprovação, vão para a aprovação. Se vai para a glória, eles vão para a glória também. O povo que vai ver Jesus voltar, eles seguem o Cordeiro onde o Cordeiro vai. Estes têm sido trasladados da terra dentre os vivos. São tidos como as primícias para Deus e o Cordeiro. Que maravilha! A eternidade inteira o Senhor te chamar como primícias. O que são as primícias? São os melhores. E no reino de Deus é uma coisa diferente do reino da terra. Os melhores aqui na terra são aqueles que mais se destacam. E os melhores no reino do céu são aqueles que mais servem. Os que são mais humildes. Os que param e pensam: puxa, será que eu não sou menor do que meu irmão? Paulo dizia: olha, para se achar menor do que os outros. Não é complexo de inferioridade, não. É porque nós somos pecadores. E se nós não estamos constantemente nos achando pequenos e humildes, então a vaidade vem, a ostentação vem. As primícias, elas são parecidas com Cristo. Cristo era o quê? Manso. Então as primícias para Deus, os melhores para Deus são o quê? Eu sou assim mesmo. Se pisar no meu calo, não. Eles são mansos. Eles amam os irmãos, se suportam os irmãos em amor. Eles amam o pastor também. Eles amam os líderes são humanos, irmãos. Eles falham. Eles amam os cantores. De vez em quando desafiam. E eu não estou falando, irmão, eu estou falando de
porque às vezes é um grande desafio mesmo, mas é humano. Os mansos, eles amam, eles estão sempre prontos a perdoar. Às vezes os fariseus trazem a prostituta e olha, pegamos essa mulher aqui em adultério. E os mansos, eles dizem, por favor, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus é manso, 144 mil são mansos. Que mais são os 144 mil? Como são eles? Estes são os que vieram da grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Por que a aflição é tão grande? Porque é tempo de praga. Deus, ele vai estar derramando 7 pragas, sem mistura de misericórdia. O Espírito da profecia nos fala que as trombetas vão ser tocadas de novo. 6 trombetas são dadas, se assim posso dizer, a Satanás. O Senhor autoriza e ele pode fazer 6 grandes destruições no planeta. 7 mais 6 são quanto? 13. Irmãos, já imaginou? 7 da parte de Deus e 6 da parte de Satanás? Só que tem mais uma coisa. Por que grande tribulação? Porque o Espírito de Deus vai ter se retirado. E quando o Espírito de Deus se retirou dos anjos, que eram santos, o que eles viraram? Demônios. E quando o Espírito de Deus se retirar dos homens, o que os homens vão virar? Demônios. É por isso que a grande tribulação, como nunca houve, jamais haverá. É porque Deus está derramando 7 pragas. E o diabo fazendo 6 eventos que Deus permite. E os homens estão como demônios. Não tem época que dá para se comparar. Mas os 144 mil passaram por esse tempo, suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó, e eles permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Eles permaneceram sem o quê? Intercessor. Quem é o seu intercessor? E o meu? Jesus. E por que Jesus tem que ser o nosso intercessor? Porque se eu peco, se você peca, nós pedimos perdão a Deus em nome de quem? De Jesus. E o que ele faz? Intercede por você e por mim. Mas se não tivesse Jesus, e nós estivéssemos à face de um Deus Santíssimo e pecássemos, para quem que a gente ia pedir perdão? Não tem. Quem ia nos perdoar? Não tinha intercessor, não tinha chave expiatório. Mas os 144 mil, eles passarão os juízos de Deus, as pragas de Deus, sem um quê? Intercessor. E o grande conflito e muitos outros testemunhos do Espírito de profecia nos diz que os que vão receber o selo de Deus, quando Jesus sair do santuário, eles não têm mais intercessor, porque o coração deles vai ser glorificado, à semelhança do coração de Cristo. Esse é o exército de Deus. E eu termino no passeio esse apelo. Viva para ser parte do exército de Deus. É difícil? É difícil. Só que o Senhor Deus promete o Espírito em porção dobrada para aqueles que se entregam completamente a Deus e tomam a sua cruz e o seguem. No final das contas, diz o grande conflito. Não é um grande conflito. Não me lembro agora qual livro. Quando os salvos estiverem debaixo da árvore da vida, uns perguntarão ao outro: qual foram suas provações na terra? E aí, como que foi morrer pro eu? Lutar contra o eu, esmurrar-se espiritualmente, internamente como Paulo? Como que foi a tortura, passar pela provação? Como que foi fugir do selo da besta, ter o mundo inteiro contra vocês, etc e tal? E eles vão pensar e pensar e pensar, e eles vão contemplar a beleza dos céus, e eles vão dizer: não consigo dizer nada, é fácil demais entrar no reino da glória. Irmãos, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao pensamento do homem, é isso que Deus tem preparado para você e para mim. Você e eu estamos chegando no agora, mas Deus, ele está mostrando uma eternidade tão maravilhosa que 1 minuto na mesma vai fazer você esquecer todas as provações desta vida na terra. Portanto, por favor,
Deus apela para você e para mim. Não se perca estando deitado em berço esplêndido. Entregue-se, porque chegou a hora. E depois do decreto, a palavra das 10 virgens nos diz que para os adventistas não vai dar tempo de comprar óleo. Deus te ajude e Deus me ajude na entrega diária. E nos conceda o poder do Espírito Santo. Vamos nos pôr de pé para orarmos. Irmãos, quando nós vamos no hospital, é melhor a gente tomar uma visitação, né? Que a gente voltar para casa, o médico tem falado assim, não tem nada. E em casa a gente continua passando mal. Hoje talvez Deus nos dê uma dosezinha de visitação. Mas isso vai te fortalecer e me fortalecer espiritualmente. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos porque o Senhor, em infinita bondade, enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós. Ele não precisava, mas decidiu, e nós lhe agradecemos por isso, porque o Senhor mesmo arquitetou esse plano maravilhoso para a redenção do homem. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe que nós somos pecadores. A doença do pecado está em nós. Nós amamos realmente a nós mesmos e não ao nosso Deus que nos criou. Contudo, o Senhor fez milagres na vida de muitos. E o Senhor promete fazer um milagre ainda maior na vida dos últimos. Eis-nos aqui, Senhor. Unja nossos corações, nossos lábios, nossas mentes com a brasa viva que está em teu altar. Dai-nos, Senhor, o desejo de vivermos a vida que Cristo viveu. Dai-nos o mesmo Espírito que o Senhor concedeu ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos disse que Ele nos batizaria com o seu Santo Espírito. João disse que Ele batizava com água para a remissão de pecados, mas Jesus ia batizar com fogo, não estranho, mas o verdadeiro, e com o Espírito Santo. Batiza-nos, Pai, com o seu Santo Espírito. E nos encha então do teu amor, da tua mansidão, da pureza, da esperança, da longanimidade, da temperança, da fé, da alegria, da felicidade, para andarmos, Senhor, com os nossos rostos iluminados, tal como Cristo andava nesta terra quando aqui Ele esteve. Em nome do Senhor Jesus, faça mais do que nós podemos pedir ou pensar, a fim de glorificar o teu nome em nós mesmos. Que ninguém saia daqui pensando que é impossível. Que o Espírito Santo nos incomode dizendo que o impossível para nós é possível para o Senhor. Se fomos, e por que fomos chamados para esse tempo, então agora, Senhor, que o teu plano se cumpra em nossas vidas. Este é o nosso pedido. E também é o nosso agradecimento, pois sabemos que se pedimos, buscamos e insistimos, batendo na porta do céu, o Senhor vai nos dar. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém.